Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre o LibreOffice Base aqui no canal. Hoje a gente vai explorar mais alguns recursos da caixa de listagem. Eu estou aqui com um formulário aberto e aqui você pode perceber as duas caixas de listagem que criei no último vídeo. O formulário está com um visual bem bacana e tudo está funcionando perfeitamente. Uma coisa que me incomoda é com o espaço que essas duas caixas de listagem ocupam. Esse visual que você está vendo das caixas de listagem é muito interessante para formulários usados para filtrar informações em relatórios. Então, eu posso criar um relatório e ter um formulário bem simples contendo apenas uma ou duas caixas de listagem só para permitir filtrar o tipo de informação que quero ver naquele relatório. Aí sim, eu acho até importante esse tipo de visual. Mas, dentro de um formulário de cadastro, esse modo de apresentação da caixa de listagem acaba ocupando um espaço considerável e sem necessidade. Uma das coisas que a gente vai aprender nesse vídeo é como mudar isso. Bom, formulário em modo de edição, vamos ver o que temos aqui nas propriedades do controle dessa segunda caixa de listagem. Na aba geral, nós temos várias configurações de layout da caixa de listagem. São configurações envolvendo aspectos visuais do item. Já a aba dados nos fornece o mecanismo de funcionamento. Você vê aqui que essa caixa de listagem está vinculada ao campo cargos. É possível ter entradas vazias, ou seja, é permitido ter registros sem a informação do cargo. O tipo de conteúdo da caixa de listagem é um comando SQL e logo abaixo você tem o comando responsável por exibir o conteúdo da caixa. Para quem não está habituado com comandos, isso aqui pode parecer meio complicado. Mas se você vir aqui, nesses três pontinhos, você tem exatamente aquele comando sendo mostrado dentro de uma interface gráfica. Isso daqui nada mais é do que a interface da janela de consultas, que muito em breve a gente vai começar a aprender a fazer coisas bem legais. Aqui dentro é o seguinte, o que você mexer aqui reflete naquele comando. Isso que você vê aqui é a reprodução gráfica daquele comando, simples assim. Aqui em cima, nesse ícone, eu posso desativar a exibição de design e aí esse layout todo bacana e funcional desaparece e o que você tem é o código-fonte que faz a coisa acontecer. Eu vou retornar ao modo de layout e colocar aqui dentro do ordenar que eu quero a descrição do cargo em ordem crescente, ou seja, em ordem alfabética. Indo novamente para a linha de comando SQL, perceba que aqui no final foi acrescentada uma informação que até então não havia. Basicamente, o comando está dizendo o seguinte: selecione os campos descrição e ID cargo da tabela cargos, ordenando o campo descrição em ordem ascendente, ou ordem crescente, ou alfabética, como você preferir chamar. Essa é a mesma informação que se tem aqui no modo de design. Só que aqui você tem um modo gráfico de dizer, selecione os campos de descrição e ID cargo da tabela cargos, ordenando o campo de descrição em ordem crescente. Vou salvar isso daqui e retornar lá para o formulário no modo de visualização dos dados. Repara aí que ocorreu uma mudança no posicionamento das informações dentro da caixa de listagem. Agora os itens estão organizados em ordem alfabética, igual a gente configurou. Vamos retornar ao modo de design para a gente brincar mais um pouco. No começo do vídeo eu estava falando do tamanho da caixa de listagem. Aqui na aba geral, se você rolar tudo isso daqui até chegar lá embaixo, vai encontrar um ajuste bastante interessante, que é esse daqui, suspensa não. Vamos trocar isso daqui para sim. Agora vamos voltar um pouco aqui para cima para ver a altura do campo. Olha só, está indicando 6 centímetros.
Vamos trocar para... Peraí, deixa eu ver outro campo aqui. 0,68 centímetros. Isso aí. Agora vou fazer o mesmo do lado de cá. Suspensa, sim. Altura, 0,68 centímetros. Veja aí que o visual já mudou. Bom, vou ativar esse recurso aqui, ó. Guias ao mover objetos. Está na barra de ferramentas, design de formulário. Esse recurso exibe um conjunto de linhas verticais e horizontais de fora a fora da tela, mostrando a posição e o tamanho do objeto selecionado em relação a outros itens existentes no formulário. Repare aí que é uma mão na roda para alinhar e posicionar elementos dentro do formulário. Vamos ver como ficou nossas caixas de listagem. Veja que ela continua exibindo os dados normalmente, só que agora as demais opções ficam recolhidas dentro de um controle acoplado. A caixa de listagem propriamente dita é exibida somente quando a gente clica aqui no canto. O restante do seu funcionamento é exatamente igual ao eu mostrei no vídeo anterior. Perceba aí a economia de espaço que a gente ganha nessa brincadeira. Bom, agora com a ajuda do assistente, vamos adicionar outra caixa de listagem aqui embaixo para abrigar os tipos sanguíneos. No vídeo passado, eu usei uma tabela separada como fonte de dados. Mas o que será que acontece se escolhermos como fonte de dados para a caixa de listagem a própria tabela que armazena os dados do formulário? A pergunta inevitável é: será que rola utilizarmos como fonte de dados uma tabela única, tanto para a caixa de listagem quanto para o resto do formulário? Será? Vamos fazer o teste e ver no que dá. Agora vem o campo que eu quero que apareça dentro da caixa de listagem. Eu quero o tipo sanguíneo. Aqui nos é perguntado quais campos possuem conteúdos compatíveis, ou seja, quais campos devem se corresponder para a integração com os dados entre ambas as tabelas. Só que aqui, nisso que eu estou fazendo, não existe ambas as tabelas. No vídeo anterior foram envolvidas uma tabela externa e a tabela de clientes. Lá a gente vinculou os campos das duas tabelas. Aqui nossa correspondência de campos considerará a existência de somente uma tabela, a própria tabela de clientes. Nossa, que viagem, hein? Acho que esse negócio vai dar o maior rolo, mas vamos prosseguir porque isso nos ajudará a aprender algumas lições bem valiosas, nem que seja na base da doideira. Aqui eu quero combinar o campo tipo sanguíneo com o mesmo campo tipo sanguíneo da mesma tabela. Se você estiver aí meio confuso, imaginando que isso é totalmente sem sentido, eu vou dizer para você: sim, você tem razão. Eu estou fazendo um troço meio louco e recomendo que você jamais repita essa besteira, tá? Se alguma vez passar essa ideia na sua cabeça, lembre-se desse vídeo e mude de ideia. Daqui a pouco você vai entender o porquê. Mas vamos ver o que acontece. Se segura aí porque aqui o bagulho é doido, meu irmão. A gente vai acabar virando o LibreOffice Base do avesso, você vai ver. Vamos concluir e ver no que deu no modo de layout. A boa notícia é que pode-se perceber que as informações da caixa de listagem estão em concordância com a caixa de texto. Mas se você observar atentamente, vai perceber algo estranho nessa caixa de listagem. Vemos que os tipos sanguíneos estão se repetindo várias vezes, 60 vezes para ser mais exato. Na verdade, o que está aparecendo na caixa de listagem é um tipo sanguíneo para cada registro na tabela. Vamos para o modo de edição para corrigir esse problema. Vamos tentar administrar a zorra que eu fiz nessa caixa de listagem. E nisso a gente vai aprendendo a solucionar problemas.
Há duas coisas que a gente pode e deve fazer aqui. A primeira delas é eliminar essa redundância no SQL. Select tipo sanguíneo e aí tipo sanguíneo de novo. Isso não está nada legal. Vamos ver como aparece esse SQL no design da consulta. Veja aí, tipo sanguíneo desse lado, tipo sanguíneo desse outro e ambos da tabela clientes. É claro que tem tipo sanguíneo sobrando por aqui. Não há necessidade de se manter duas entradas com a mesmíssima informação e por isso mesmo vou deletar uma das colunas e salvar. Agora sim, o SQL não possui mais redundância. Só por uma questão de curiosidade, vamos ver como fica o resultado. Olha só, aqui nos deparamos com essa mensagem de erro. Essa é aquela hora que muita gente se desespera, fecha tudo e sai xingando o LibreOffice Base. Vejamos o que diz a mensagem de erro. Não foi possível determinar o conteúdo de uma caixa de combinação ou de um campo de listagem. Ok, beleza. Aqui embaixo, menorzinho, o Base dá a dica de onde está o problema. Column not found 2. Basicamente, o Base está dizendo que deveria haver uma segunda coluna e ela não está sendo encontrada. E não vai encontrar nunca, né? Porque você viu que eu mandei ela para o espaço. Olha só, aqui nos resta dar ok. Só nos resta dar ok, né? E você vai ver que deu ruim para valer na caixa de seleção. Vamos voltar para o modo de edição para ver o que está pegando e tentar resolver esse problema. Se você assistiu o vídeo passado, vai se lembrar que eu disse que o primeiro campo aqui dentro da SQL é o de número 0. Eu tenho somente um campo aqui na minha SQL e, portanto, esse campo que está aqui é o de número 0. Aí você repara que aqui está fazendo referência ao campo de número 1. Só que não existe esse campo de número 1 citado dentro da SQL. Logo, só pode ser essa informação aqui, ó, a causadora daquele aviso de erro dizendo que o Base não conseguiu determinar o conteúdo da caixa de listagem. E com esse número 1 aqui, não vai conseguir mesmo. Vou colocar 0 e aí sim estaremos nos referindo corretamente a este campo. E agora sim, acho que não vai mais aparecer a mensagem de erro. Antes da gente ir lá conferir o resultado, ainda temos que acrescentar uma coisa aqui no código. Vou acrescentar distinct logo após o select. Ao acrescentar o distinct, estamos dizendo que queremos somente resultados distintos, ou seja, queremos somente registros diferentes entre si. Vamos ver o resultado? Aí está. E para o tamanho da lambança que eu fiz, até que está funcionando perfeito. Essa primeira entrada aqui na caixa de listagem aparece vazia. Isso acontece porque o campo permite que haja entradas vazias, ou seja, são permitidos registros sem a informação do tipo sanguíneo e, nesse caso, o que aparece selecionado para a gente é aquela entrada vazia, sem nada. Se você não quiser isso, basta editar a tabela que traz as informações para a caixa de listagem. Localizar o campo, ó. E aqui embaixo você muda essa configuração. Entrada obrigatória? Sim. Antes de fazer isso, tenha certeza que você não tem nenhum registro com essa informação vazia. Senão vai dar problema aí para você. Veja só. É isso que acontece. Pois é, se você diz que o negócio é obrigatório, não adianta apelar porque o Base não vai aceitar a ausência daquele dado em registro nenhum. Beleza? Entendido? Aliás, o ideal é que você evite ao máximo ficar mexendo na estrutura da tabela, principalmente se já houver dados dentro dela. A possibilidade de se fazer uma lambança irreversível é enorme. Tá dado o aviso, hein? Fica ligado.
Vamos retornar lá no formulário para ver como ficou isso daqui. Veja aí, com a entrada obrigatória não aparece mais aquela entrada vazia na caixa de listagem. Na tabela, retornando a configuração de entrada obrigatória para não, volta a ser exibida a área vazia aqui em cima da caixa de listagem. Então, essa parte já é uma coisa mais molezinha de entender, né? Bom, apesar da caixa de listagem estar funcionando muito bem, preciso chamar a atenção de você para um detalhe muito importante que talvez você ainda não tenha ponderado a respeito. Conforme você já sabe, essas informações aqui de dentro não estão vindo de uma tabela separada, igual acontece aqui com a profissão e o cargo. Esses dados são resultado dos tipos sanguíneos colhidos dentro da própria tabela de clientes. Isso nos leva à seguinte reflexão. Caso não houvesse registros contendo todos os tipos sanguíneos, é certeiro que a caixa de listagem estaria incompleta. Como consequência, isso exigiria a permanência de um campo de texto dentro do formulário para poder coletar novos dados, já que não haveria possibilidade do usuário selecionar dentro da caixa de listagem aquilo que ainda não foi cadastrado. Aí, raciocina comigo. Se ver obrigado a manter dois campos de assuntos iguais, uma caixa de texto e uma caixa de listagem dentro do mesmo formulário, é uma gambiarra que não faz o menor sentido. E pior, hein? Se estivéssemos trabalhando em uma tabela vazia, teríamos uma caixa de listagem sem nada dentro dela, algo que é inaceitável num formulário minimamente decente. Pegou aí? Por isso que quando lidamos com caixas de listagem, o ideal é que a origem das informações exibidas dentro da caixa nunca seja a mesma origem que abastece os dados do restante do formulário. Lembre-se que ao criar esse controle, lá no assistente eu escolhi a mesma tabela que armazena todos os dados do restante do formulário. E ainda combinei o campo tipo sanguíneo de um lado com o mesmo campo tipo sanguíneo do outro lado, ambos da mesma tabela. Por isso eu disse que a gente ia estar fazendo um troço meio louco e recomendei a você que jamais repetisse esse procedimento. É claro que aqui eu fiz isso para uma finalidade didática, pois minha intenção não é ficar só mostrando aquilo que dá certo. Eu quero mostrar a você também o que dá errado exatamente para você saber lidar com problemas. Então, ok. A gente já viu que essa caixa de listagem, do modo como ela foi feita, é uma verdadeira bomba. Mas, já que estamos lidando com um campo de pouquíssimos dados, são só 4 tipos sanguíneos, subdivididos em RH positivo e negativo, o que nos dá um total de 8 itens na caixa de listagem. E já que a gente está lidando com um grupo fixo de informações, ou seja, estamos lidando com uma totalidade, algo completo. Você não vai ter que ficar adicionando novos tipos de sangue a todo instante. Uma alternativa bastante interessante para casos assim é o uso de lista de valores. Vamos ver como funciona? E agora sim, hein? Fazendo a coisa da maneira correta. É simples. Aliás, vou apagar essa caixa de listagem para a gente começar do zero. O assistente apareceu aqui para mim, mas a gente pode fechar pois não vamos precisar dele. Propriedades do controle. Campo de dados. Tipo sanguíneo. Entrada obrigatória. Vamos deixar em não. Tipo de conteúdo da lista. Lista de valores. Ok. Agora o que temos que fazer é digitar os valores que iremos usar. Simples assim. Digite com muita atenção, porque os valores que você informar aqui serão armazenados exatamente da forma que você escreveu dentro da tabela, ok? Vamos lá. A positivo, Shift Enter. A negativo, Shift Enter. B positivo, Shift Enter. B negativo,
Shift Enter. AB positivo, Shift Enter. AB negativo, Shift Enter. O positivo, Shift Enter. E por fim, O negativo. Para facilitar minha vida, vou copiar tudo isso daqui e colar lá no bloco de notas. Vamos ver o resultado? A caixa de listagem permanece vazia. Tá na cara, né, que algo deu errado. Na verdade, o que ocorre é que não basta preencher somente o conteúdo da lista. Aqui, a gente apenas esclareceu os termos que serão efetivamente armazenados dentro da tabela. Mas a gente também precisa informar quais termos o usuário irá ver dentro da caixa de listagem. Perceba que o conteúdo armazenado dentro da tabela não precisa seguir o mesmo conteúdo existente numa caixa de listagem. Podemos trabalhar com valores numéricos no conteúdo da lista e na caixa de listagem fazer aparecer nomes e palavras, por exemplo. Bom, para inserirmos o conteúdo que irá aparecer dentro da caixa de listagem, precisamos ir na aba Geral e procurarmos por Entradas da lista. Note que está vazio e por isso nossa caixa de listagem foi exibida sem nada dentro dela. Vou copiar os 8 itens que estão no bloco de notas e colar aqui dentro. Aproveitando já, vou mudar aqui a altura da caixa para 0,68 cm. Também vou mudar logo de uma vez a configuração de suspensa para sim. Agora finalmente acabou tudo o que tínhamos que fazer nas propriedades do controle. Vamos ver o resultado. Repare aí que nossa caixa de listagem está funcionando beleza e os dados exibidos estão em conformidade com os dados da caixa de texto. Dessa forma que mostrei, ainda que estivéssemos trabalhando numa tabela vazia, a caixa de listagem estaria exibindo todos os tipos sanguíneos para o usuário selecionar o que é o correto, né? Nesse registro aqui que eu parei, vemos que o tipo sanguíneo do Eduardo é A positivo. Vamos fazer um teste? Vamos trocar o A positivo para O negativo. Vou salvar o formulário e perfeito! A informação foi atualizada lá dentro da caixa de texto. Agora vamos voltar o sangue do Eduardo para A positivo de novo, né? Senão, coitado, tá ferrado. Ok, caixa de listagem está tinindo. Agora a gente já pode excluir a caixa de texto e ajustar o posicionamento da caixa de listagem. Beleza, né? A gente vai ficando por aqui e espero que o conteúdo deste vídeo seja útil para você. Até o próximo vídeo. Tchau! Não vá embora sem deixar sua curtida no vídeo e inscrever-se no canal Valeu Cara. Assista também essas sugestões de vídeos.